Jornal Panorama está no ar com as notícias da Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Veja as notícias da segunda sessão ordinária da semana. Quem tem os detalhes é a repórter Luciana Wernesbach. Luciana. Verônica, na sessão desta terça-feira, os parlamentares aprovaram um projeto de lei do governo do estado que institui o cadastro técnico estadual de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais e também a taxa de controle e fiscalização ambiental do estado. No início do ano, a mesa diretora da Assembleia Legislativa apresentou um projeto de lei que instituía a taxa de controle ambiental de petróleo e gás. Meses depois, o governo do estado apresentou esse projeto, contemplando a taxa e outros quesitos. O presidente da Assembleia entendeu que essa matéria era mais completa e, por isso, retirou a que ele tinha colocado inicialmente. O deputado Cláudio Vereza é o relator da matéria. A mesa diretora, logo no início do ano, quando estava ainda quente o debate sobre a perda do Estado em termos de royalties de petróleo, a mesa diretora então tomou uma iniciativa de criar uma taxa sobre as atividades petrolíferas e de gás, né? Mas no decorrer do tempo, o Estado percebeu que havia já essa taxa federal sobre outras atividades poluidoras, não apenas petróleo e gás. E a mesa então, na pessoa do presidente, Teodorico Ferraz, achou por bem retirar a sua matéria, que era mais restrita, e permitiu que o projeto do Estado fosse aprovado na íntegra. Também foram aprovadas 25 indicações parlamentares ao governo do estado, a maior parte delas solicitando melhorias nos serviços de telecomunicações em municípios do interior. É com você, Verônica. Obrigada, Luciana. E a sessão de 1º de outubro teve um destaque, uma cor e seu significado na luta pela vida das mulheres. A cor predominante na sessão do dia 1º de outubro foi a que representa a luta contra o câncer de mama. Com o início da campanha Outubro Rosa, diversos parlamentares fizeram a sua homenagem. A minha visão é que a mulher tem que se prevenir sempre. A mulher é o símbolo da vida, a mulher gera vida. Então a mulher carrega no seu interior a vida. Por isso nós temos que cuidar da nossa saúde. Então não é só Outubro Rosa, é o setembro, é o janeiro, de janeiro a dezembro. O movimento, que dura o mês inteiro, tem o objetivo de alertar sobre os riscos e a necessidade do diagnóstico precoce do câncer de mama, que é o segundo mais recorrente no mundo, perdendo apenas para o de pele. Nós sabemos que a sociedade vive num mundo de imagem, então se colocar as pessoas, homens, mulheres, crianças, os nossos monumentos históricos vestidos de rosa, é importante para que as mulheres se conscientizem da importância de fazer o exame preventivo de câncer de mama. Os homens também aderiram à campanha, a exemplo do presidente da Comissão de Saúde, que é médico ginecologista. Eu gosto de solicitar exame a partir de 35 anos. Aquelas pacientes que apresentam alguns sinais ou sintomas, ela deve procurar o ginecologista antes. E muito antes disso, já começar a fazer prevenção, não só de câncer de mama, mas também câncer de colo de útero, que começa muitas vezes com HPV, que é importante também. Nós estamos hoje começando, nesse ano de 2013, a vacinação das meninas acima de 9 anos de idade também, com essa vacina de prevenção de HPV, e que poderá levar, em alguns casos, também o câncer de colo de útero e câncer de útero, e que às vezes a paciente tem que tirar o útero. 12 candidatos a conselheiro do Tribunal de Contas do Estado já foram sabatinados pelos deputados na Comissão de Finanças. Conheça os primeiros concorrentes a se apresentar esta semana. A 5ª sessão de sabatina dos candidatos a conselheiro do Tribunal de Contas do Estado aconteceu nesta terça-feira e contou com a apresentação de 2 candidatos. O primeiro a se apresentar foi o contador João Alfredo de Souza Ramos. Eu quero dizer que a nossa entidade, da qual eu faço parte, o Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo, foi convidado pela ONG Transparência Capixaba a apresentar um candidato. Apesar de nós termos hoje na atividade 14 mil profissionais no estado do Espírito Santo, o CRC me indicou que eu fizesse essa participação, considerando que via em mim algumas condições. Bom, aceitei a tarefa e entendo que ela é um pouco difícil, dado o número de candidatos, são 22 ao todo, mas a gente vai tentar equacionar
provar e mostrar aos nobres deputados que realmente nós temos condições, o Conselho Regional, de ter um representante dentro do Tribunal de Contas. De minha parte, acredito que a gente tem algumas propostas para o Tribunal de Contas, dentre elas, primeiramente, fazer com que o tribunal saia a campo, faça auditorias preventivas nas prefeituras, no próprio governo do Estado, e abra a sua escola não só para os seus funcionários, mas também para os políticos, de um modo geral, que governam o nosso Estado através do Poder Executivo Estadual e das prefeituras municipais e as câmaras de vereadores. Então nós entendemos que essa é uma proposta válida e de repente, quem sabe, se nós lá estivermos, a gente vai lutar para que isso se torne uma realidade. Também contador, o segundo sabatinado do dia foi Valcir Gonçalves da Silva. Vejo que eu tenho capacidade técnica e profissional para ser um conselheiro do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas passa por desafios e oportunidades, entre eles a ficha limpa, as auditorias operacionais, as auditorias ambientais. Então, chegarei ao Tribunal de Contas para ser um conselheiro proativo, que em momento algum me silenciarei sobre aqueles que não querem um serviço público de qualidade. Então, serei proativo. Então, usarei das medidas cautelares para chegar nos meus objetivos, mas também buscarei o apoio de todos os outros conselheiros e da sociedade. A candidata Márcia Jacou Freitas, que também seria sabatinada na sessão desta terça-feira, vai ser ouvida na próxima semana. Ela pediu à Comissão de Finanças o adiamento de sua participação por motivos pessoais. Ao todo, 12 candidatos já passaram pelo processo de sabatina, restando 9 pessoas. Só para lembrar, a TV Assembleia está transmitindo ao vivo as sessões e entrevistando todos os candidatos com as mesmas regras. No dia em que são sabatinados, cada concorrente tem 2 minutos para dizer por que pretende ser conselheiro. As respostas você confere aqui, nas matérias do Jornal Panorama. Comissão de Políticas sobre Drogas recebe grupo de apoio a pessoas com dependência química e depressão. O trabalho dos voluntários tem evitado mortes no estado. A prevenção ao suicídio foi tema de reunião da Comissão de Políticas sobre Drogas. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a depressão e o abuso de álcool e drogas estão associados a 90% dos casos de suicídio no mundo. Para discutir o tema, o colegiado recebeu integrantes do CVV, o Centro de Valorização da Vida, organização não governamental que presta atendimento voluntário a pessoas que estão com problemas emocionais e precisam de aconselhamento. O CVV está disponível para qualquer pessoa ligar a qualquer hora do dia, através do telefone 141 aqui no estado do Espírito Santo. E lá um serviço totalmente gratuito, sigiloso, não tem anotação, não tem registro, nada, as pessoas podem conversar à vontade. E esse trabalho hoje é feito por cerca de 50 pessoas e que cada um de nós, em algum momento das suas vidas, é despertado por um ato de compreensão e solidariedade para o ser humano. O CVV de Vitória faz 800 atendimentos por mês. O objetivo da organização é valorizar a vida, contribuindo para evitar os suicídios. Deputados analisam constitucionalidade de mais de 20 matérias em tramitação na casa. Os deputados da Comissão de Justiça analisaram 21 itens que constavam na pauta de votação. Dentre as matérias consideradas constitucionais, 2 projetos de lei tratam de direitos das pessoas com deficiência. Um deles é de iniciativa da deputada Solange Lube e assegura condições de acessibilidade no transporte rodoviário intermunicipal de passageiros. O outro, de autoria da deputada Janete de Sá, obriga supermercados a disponibilizarem caixas adaptados às pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida. O deputado Cláudio Vereza foi o relator da matéria. Sempre que eu chego num balcão de atendimento, tanto da área privada, supermercados, lojas, e também da área pública, eu encontro sempre balcões que batem aqui. Eu fico abaixo do balcão de atendimento. E o normal é que haja esse balcão para quem fica de pé, mas também haja um setor dele, uma pequena parte dele, que seja da altura de quem
está sendo atendido sentado. No caso, um cadeirante ou uma pessoa que tem dificuldade de locomoção e senta numa cadeira para ser atendido, no caso de um banco, um sistema bancário ou até supermercado. Então, a matéria é positiva, é competência do Estado legislar sobre isso e acho de grande importância para a gente não ser considerado cidadãos inferiores, né? Parlamento Capixaba recebe coletânea de debates da CBN, a rádio de notícias da Rede Gazeta. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Teodorico Ferraço, recebeu em seu gabinete representantes da rádio CBN Vitória. No encontro foi entregue um exemplar do livro Debate CBN, O Futuro do Espírito Santo. A publicação, lançada recentemente, é uma coletânea de vários debates realizados pela emissora, com foco em temas ligados ao desenvolvimento do Estado. A CBN é como um café da manhã e um café da tarde. Você tem que estar ouvindo sempre, porque ali você tem notícias, você tem informações, você tem comentários, então faz parte da vida cotidiana você ouvir a CBN. A CBN completa 17 anos aqui no Espírito Santo e 22 no Brasil. É uma honra muito grande porque é um jornalismo sério, competente e de grande valor para toda a economia capixaba. A reunião contou com a presença da editora executiva Fernanda Queiroz e do diretor executivo Antônio Mendes Camilo. Esse documento ele é relevante para a CBN, para a sociedade e, portanto, estamos aqui na Assembleia pessoalmente dando aí esse significado para que uma casa como a Assembleia possa usufruir, possa utilizar esse conteúdo e ajudar que a sociedade se desenvolva e que o Espírito Santo continue com o seu processo de crescimento. Pessoas transplantadas, profissionais de saúde e deputados discutem a necessidade de aumentar o número de doadores de órgãos aqui no Espírito Santo. Emoção marcou sessão especial na Assembleia Legislativa que discutiu o trabalho realizado no Espírito Santo pela doação de órgãos. É incrível, gente. É incrível mesmo. Porque este professor de Sociologia, que há 5 meses recebeu um novo fígado, relatou ter visto a morte de perto, mas nunca perdeu a esperança de que havia uma solução para o seu problema. A gente, quando a coisa tem que ser da gente, ela é da gente. Com oração, com fé, acreditando que vai dar certo. Durante o encontro que discutiu o trabalho feito no Espírito Santo pela doação de órgãos, foram citados dados da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. Nos primeiros 8 meses de 2013, foram realizadas 237 cirurgias. Houve um aumento no número de doadores. A doação de órgãos como o rim, que apresenta o maior número de pessoas aguardando na fila, teve crescimento de 50%. O transplante de fígado registrou aumento de 40% em relação a 2012. A média de doadores no Espírito Santo é de 19,3%, bem acima da média nacional, que é de 12,6%. Tem muita gente sendo sepultada com algo que poderia salvar outras vidas e, na verdade, por falta de esclarecimento, por falta de conversar com a família, essa pessoa é enterrada, esses órgãos vão embora e muita gente morre por falta dessa doação. Então, nossa luta é essa, mostrar que a doação de órgão, além de ser um ato de amor de quem está fazendo esse ato totalmente desprendido, solidariedade, de amor ao próximo, ele também está, com certeza, salvando muitas vidas. Para as autoridades públicas de saúde, o número de doadores de órgãos poderia ser bem maior no Espírito Santo. Isso porque muitas famílias se recusam a doar os órgãos dos parentes mortos. Somente no primeiro semestre deste ano, foram 26 recusas por parte dos familiares de potenciais doadores. O índice coloca o Espírito Santo entre os 10 estados com maior incidência de recusa de doações.
Nós trabalhamos e temos que trabalhar cada vez mais na questão justamente da divulgação, né, melhorando nossas equipes de abordagem nos nossos hospitais, né, nos nossos núcleos de captação de órgãos, nos nossos hospitais públicos, filantrópicos, mesmo nos privados, né, mostrando a importância que justamente é doação de órgãos. E por isso mesmo, por mais que a gente aumente, nós ainda temos uma quantidade muito grande de pessoas necessitando órgãos no Espírito Santo, que passa de 800 pessoas. Então a gente tem de conversar cada vez mais com nossas famílias, para que nessa hora que a gente sabe que é de muita dor das famílias, mas que elas possam fazer um ato de amor pleno, que é justamente doando um órgão de seu ente querido para salvar ou para melhorar a qualidade de vida de uma pessoa que está nessa fila. E hoje é dia de homenagear a experiência e a vida de quem já passou dos 60 anos. 1º de outubro é o Dia Nacional do Idoso. A data foi instituída para conscientizar a população sobre os cuidados que se deve ter para que os mais velhos envelheçam com segurança. Segundo pesquisa nacional de amostra de domicílios, divulgada pelo IBGE, 12,6% da população brasileira é formado por pessoas com mais de 60 anos. Os dados também apontam que os idosos no Brasil vivem mais e melhor, mas ainda precisam de políticas para enfrentar o envelhecimento, como programas de saúde e lazer. Também, em 1º de outubro, o Estatuto do Idoso completa 10 anos. Apesar de ser considerado um marco importante na garantia dos direitos do cidadão nessa faixa etária, ainda não é suficiente para as necessidades das pessoas acima de 60 anos. As políticas públicas que estão sendo implantadas atendem à reivindicação da maioria. É claro que nós precisamos ainda ampliar essas políticas públicas. Não só o direito do transporte gratuito, não só o direito do estacionamento, mas principalmente o direito à cidadania. Então nós precisamos valorizar o que é mais importante, o conhecimento, a sabedoria que não se encontra nas bibliotecas, não se encontram nos computadores, mas na sabedoria dos nossos idosos. Portanto, temos muito que caminhar ainda para que eles realmente tenham a sua cidadania garantida. E o Jornal Panorama fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando o trabalho dos deputados através do nosso site e também nas redes sociais. Muito obrigada pela sua audiência e eu te espero em nossa próxima edição. Até lá!